Fala galerinha, tudo bem com vocês, gente? Tudo bacana? Tudo beleza? Beleza, então vamos aí para a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a correção da atividade revisional que a gente enviou para vocês aí. Vocês fizeram lá no Google Forms, não é verdade? Só que é o seguinte, eu vou corrigir as atividades no arquivo do Word mesmo, tá? Porque lá eu posso usar cores, eu posso destacar algumas coisas e no Google Forms eu não consigo fazer muito bem isso, tá? Então eu vou usar o Word, mas são as mesmas questões que vocês fizeram lá no Forms, beleza, galera? Então vamos lá para a correção. Aí a questão 1 diz o seguinte, ó, o pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal tá lembrando que o canal faz parte daquele assunto que nós vimos sobre elementos da comunicação, né? Que é o emissor, que é o receptor, que é a mensagem, que é o código, o referente, tudo isso aí, né? E aí, nessa situação, o canal, que é o meio por onde se estabelece uma comunicação, é o pai? Não, não é o pai. É a filha? Também não é. Fios de telefone, sim. Apesar que fios de telefone é um troço assim bem ultrapassado, né? Vocês nunca nem viram isso. Mas antigamente o telefone era usado com tinha um fio, né, que conectava ao aparelho, né? E nesse caso, então, fio de telefone é o meu canal de comunicação nessa situação aqui. Tranquilo, galera? Então a primeira é C. Então vamos para 2. Assinar a alternativa incorreta. Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o seu significado. Isso é verdade. Não adianta você estabelecer a comunicação com alguém e essa pessoa não está entendendo. Na verdade, não se estabelece a comunicação quando não há o entendimento, certo? A B diz, para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. Pode acontecer, por exemplo, de você estar conversando com algum turista estrangeiro e essa pessoa não fala o português, só que ela com gestos consegue ter um canal de comunicação com você, estabelecer uma comunicação. Então, neste caso, o código, né, que é a língua estrangeira, você não tem necessidade de saber o código para você manter uma comunicação com essa pessoa. Tranquilo, galera? Então, isso está certo. A C diz, as mensagens podem ser elaboradas com vários códigos formados de palavras, desenhos, números, etc. Exatamente. Não importa que código se use, né? O que importa é que se estabeleça essa comunicação aí. Então, essa C está correta. A D diz, para entender bem o código é necessário conhecer suas regras. Isso não é verdade porque uma criança, ela aprende uma língua, né? Uma língua nativa, sem necessariamente aprender as regras do código, tá? E, por exemplo, nós falamos português, mas muitos não têm entendimento sobre todas as regras da língua portuguesa, mas não deixa de usar o código. Vocês estão entendendo isso? Então, essa daqui está errada. A E diz, conhecendo os elementos e regras de um código, podemos combiná-los de várias maneiras, criando novas mensagens. Isso é verdade, a gente pode usar qualquer tipo de atribuição de palavras, de signos, de símbolos, de formas para estabelecer uma comunicação, beleza? Então, a 2 é D de dado. Classifica os elementos mórficos da palavra amigos, tá? Lembra quando a gente tratou lá faz um bom tempo aí, quando a gente estava falando sobre a estrutura das palavras, que nós tínhamos lá radicais, as desinências, os prefixos, cada pedaço da palavra é um elemento mórfico, né? Então, a gente, na palavra amigos, por exemplo, amig é o meu radical, que é a parte que não muda. O O vai ser a minha desinência de gênero, né? Masculino ou feminino, no caso aqui é masculino. E o S vai ser a minha desinência de número, né? Plural ou singular. Tranquilo, galera?
E a 4, sobre a coerência textual, é incorreto afirmar. A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias própria daquilo que tem nexo, conexão. Portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentido do texto e à articulação das ideias. Então, essa é uma definição assim muito boa sobre a coerência, tá certo? Se você puder até anotar isso daí, isso é para você entender sobre do que se trata a coerência textual. Essa definição ela está perfeita, tá? Então, correto isso. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é responsável pela constituição dos significados do texto. Isso é verdade por quê? Porque cada pessoa particularmente vai ter uma impressão daquilo que está lendo, vai ter uma interpretação daquilo que está lendo, tá certo? E isso parte da subjetividade do que cada um tem como percepção das coisas, tranquilo? Isso é verdade. C. A coerência é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, um mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Então, foi o que a gente viu aqui na B. Cada um tem uma visão particular, cada um tem uma impressão, e isso vai ser trabalhado dentro da subjetividade dos elementos que você tem em mente para fazer uma interpretação textual segundo a coerência textual. Beleza? A não contradição e não tautologia e o princípio da relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual. Por que a não contradição? Porque a gente tem que ter uma coerência das coisas que afirmamos num texto. Quando a gente lê um texto, por exemplo, a gente tem que perceber que existe coerência ali para a gente fazer uma possível interpretação. Não tautologia, tautologia tem muita relação com a repetição das palavras que têm o mesmo significado. E isso daí também ajuda na questão da compreensão. Quando a gente tem um texto mais fluido, né? E você lê porque os conectivos estão bem posicionados, os elementos que se conectam estão bem estabelecidos, isso vai ajudar nessa compreensão textual. Então, tudo isso aqui está certo na D. A E diz, a coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos. Já está errado daqui, não preciso nem continuar lendo. Quais são os conectivos? Os conectivos são as preposições, são os pronomes, né? Esses elementos eles vão ajudar na conexão dos períodos para estabelecer uma boa coerência textual. Se os conectivos não estão bem alinhados, isso vai me prejudicar no entendimento. Então, a E está errada por isso, beleza? Beleza, vamos para 5. Estabeleça a coesão do texto abaixo, valendo-se de expressões que substituam o excesso do emprego da palavra golfinho. Utilize expressões que, mesmo não oficiais, possam servir como substitutas. Então, assim, eu fiz aqui essas substituições da palavra golfinho da minha forma, tá? E você pode ter feito da sua forma, tá? Se você fizer parecido com o que eu fiz aqui, é isso que tem que fazer mesmo, beleza? Então tá aqui, ó. Golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos fazendo acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora d'água. Ó, o golfinho, aqui já tem uma repetição. A gente pode substituir golfinho por ele, né? Então, ele vive em grupos, comunica-se com outros. Então, ó, já tenho a outra substituição aqui, ó. Nesse caso, golfinhos aqui, eu fiz uma elipse, né? Por quê? Porque ele fica subentendido aqui. Ele vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos. Então, eu não preciso ficar usando a mesma palavra, porque senão eu vou tornar o texto muito redundante, né? Através de gritos distantes que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que o animal
É assim que o golfinho, então eu já substituí o golfinho aqui por animal. Pede ajuda quando está em perigo ou avisa aos outros. Eu troquei os golfinhos aqui por aos outros, onde há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina, e é por isso que muitos deles, eu toquei golfinhos aqui, por deles, são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Ou seja, eu só usei nesse texto todo somente 2 vezes a palavra golfinho, no início e no fim aqui, tá? Então eu consegui manter aqui a minha coisa, a minha coerência, sem ficar repetindo aí a palavra golfinho, tá? Vamos para 6. Qual frase abaixo não apresenta ambiguidade? Então, ambiguidade é quando eu tenho uma dupla interpretação das coisas, né? Então, peguei o ônibus correndo. Quem é que estava correndo? O ônibus ou a pessoa? Dupla interpretação. Família muda. É uma família que está de mudança ou todos os componentes dessa família têm essa deficiência, né? O cachorro de seu pai fugiu com a cachorra da minha mulher. Então, aqui ficou até bem engraçado, né? E aqui dá margem para várias interpretações aí, né? Então, vamos para a próxima. E, no caso, tem ambiguidade aqui, tá? Viu o incêndio da casa. A pessoa estava vendo o incêndio de dentro dessa casa ou ela estava fora vendo o incêndio da casa? Então, é uma dupla interpretação, né? Um duplo sentido. Maria pediu para João sair. Não tem dupla interpretação, não tem ambiguidade, não tem duplo sentido, então você marca a E aqui da questão 6. Tranquilo, galera? Questão 7. Em se tratando dos seus conhecimentos acerca do processo de derivação regressiva, basicamente, derivação regressiva é eu pegar um verbo que está no infinitivo, né, quando termina com R, e transformar ou no substantivo ou no adjetivo, tá? E aqui está pedindo para a gente formar adjetivo a partir desse substantivo, desses verbos aqui. Então, apodrecer fica podre, empobrecer fica pobre, amolecer mole, entristecer triste, enlouquecer louco, entortar torto, amadurecer maduro, avermelhar vermelho, engordar gordo, esfriar frio, empalidecer pálido, amadurecer maduro, endireitar direito, ou seja, eu transformei o verbo em adjetivo. Esse processo nós chamamos de derivação regressiva. Tranquilo? E a questão 8. Assinale a opção que apresenta somente palavras formadas por derivação parassintética. A derivação parassintética é quando eu tenho um prefixo e um sufixo no radical. Mas quando eu tento retirar um dos afixos, a palavra não vai fazer sentido. Então, eu já tenho aqui a marcação da B, porque é a própria B. Porque, por exemplo, se eu expropriar, eu tenho um prefixo que é o ex e um sufixo que é o iar, certo? Se eu tiro um dos dois, a palavra não funciona. Ó. Propriar, existe essa palavra? Não existe. Exproprie, existe? Não existe. Mesma coisa aqui, entortar. Se eu tirar o em, fica tortar. Existe tortar? Não existe. Se eu tirar o ar, fica entorte. Existe essa palavra? Não existe. Então, todas essas palavras são derivação parassintética. Então, você marca a B. Beleza? Questão 9. Observe o verbo atrair. Observe, o verbo atrair produz atração. Usando esse modelo, aponte os substantivos para. Então, basicamente, aqui eu estou fazendo o mesmo processo, que é o processo de derivação regressiva que a gente fez aqui, só que aqui transformando em substantivo, tá? Então, aspergir vira aspersão, mudar vira mudança e isentar vira isenção. Muito tranquilo isso daí, né? E a última diz o seguinte, ó, apropriando-se do código ora em questão, procure relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Procedimento esse que fará com que você explicite todo o conhecimento de que dispõe acerca dos processos de derivação. Então, lembrando, A é a derivação parassintética, que é o quê? Uma derivação prefixal ou sufixal, onde eu não posso retirar nenhum desses afixos, porque senão a palavra não faz sentido. Derivação regressiva
quando eu transformo um verbo ou no adjetivo ou no substantivo. Derivação imprópria é quando uma classe gramatical passa a pertencer a uma outra classe. Por exemplo, um substantivo passa a ser um adjetivo, por exemplo. Então vamos aqui, ó. O jantar está servido. Jantar é verbo, só que agora aqui passa a ser substantivo. Então a derivação é imprópria. C. Procurar, procura, avançar, avanço, fugir, fuga, derivação regressiva, né? Transformei esses verbos aqui em substantivo. Empobrecer e entardecer, derivação parasintética. Por quê? Ao retirar um dos afixos, as palavras não vão fazer sentido, tá? Então, A. O supermercado anunciou várias promoções relâmpago, ou seja, relâmpago é um substantivo, só que nesse contexto passa a ser um adjetivo. Então, derivação imprópria. D. Aportuguesar, português, envelhecer, velho. Então, eu transformei esses verbos aqui em adjetivos, né? Beleza? E nesse processo nós chamamos de derivação regressiva. Combater, combate, atacar, ataque, saltar, salto. Mesma situação. Derivação regressiva. Transformei os verbos em substantivos agora. Tá certo, galera? Então, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo agora é o último dessa semana, tá? Vocês vão ter aí agora um período aí para conciliar as coisas de vocês, fazer uma organização. Veja o vídeo que você não viu, faça a atividade que você não fez, tá? Porque nas próximas semanas nós vamos ter algumas novidades para vocês aí, tá certo, galera? Então, fiquem bem aí, um abraço e até a próxima aula.